Eu queria aí agradecer a presença de todos. Toda semana tem tido bastante gente assistindo ao vivo, né? E a gente está conseguindo preparar e manter aquela programação de fazer ao vivo toda terça às 19h30 e toda quarta-feira, 11 horas da manhã, no canal do YouTube, a gente solta o AC Terça da semana anterior. Então, o artigo que foi muito legal da semana passada de diferenciação de drusas que o Eduardo Novaes apresentou, já está disponível amanhã, com legendas e tudo mais. E hoje, a gente preparou esse artigo, é um artigo cirúrgico do OCTESA, que o título é FOVA Sparing versus Complete Internal Limited Membrane Peeling in Vitrectomy for the Treatment of Macular Holes. É um artigo que foi publicado em 2019 no Retina, de um grupo italiano de Brescia, e basicamente eles comparam duas técnicas de peeling, uma tradicional, essa técnica que a gente já está acostumado a fazer, e uma outra, eu vou falar mais detalhes dele. O paper ele se divide no objetivo, nos métodos, nos resultados e na conclusão. Eu vou começar falando um pouquinho do propósito, né, do objetivo do estudo, que foi comparar tanto os resultados anatômicos como os resultados funcionais de pacientes que foram submetidos à vitrectomia em dois grupos diferentes, um deles fazendo o peeling de membrana limitante interna completo, eles chamam de complete peeling, e o outro que fez uma técnica que a limitante é poupada da região foveal, em buracos maiores que 250 micras. E só para a gente se situar, né, o Badaró apresentou recentemente também uma OCTESA relacionada a buraco de mácula. A gente lembrou que o buraco de mácula de espessura total é aquele que tem interrupção de todas as camadas da retina, desde a limitante interna até os fotorreceptores acima do EPR. E o International Vitreomacular Traction Study, ele organizou também a classificação do buraco de mácula em um artigo recente, não tão recente assim, né? Um artigo que já tem alguns anos aí, mas que ele classifica o buraco tanto quanto o tamanho, com a presença ou não de tração vitreomacular, e se ele é um buraco primário ou secundário. O artigo até chama a atenção de que hoje em dia a gente evita falar buraco macular idiopático, porque a gente sabe que a maioria das vezes o buraco que a gente chamava de idiopático tem relação com tração anteroposterior, com tração vitreomacular. Mas, chamando a atenção, o estudo pegou buracos acima de 250 micras, então ele colocou como critério buracos de médio para grandes, e o tamanho abaixo de 250 micras são buracos pequenos. Bom, a ideia de operar o buraco de mácula, né, está na fisiopatologia do buraco de mácula, que tem na sua tração anteroposterior, na região foveal ali, um start para causar aquela deiscência na região da fóvea, para causar essa interrupção, essa alteração de espessura total no buraco. Mas a gente sabe também que a limitante tem um papel importante na tração tangencial do buraco. Então, após a deiscência, após o start dessa tração anteroposterior, a gente sabe que as bordas do buraco são hidratadas ali. A teoria é de que o próprio vítreo liquefeito ali hidrata as camadas nucleares externas e começa a surgir um edema que aumenta a altura do buraco e a margem dela. E o aumento da rigidez na limitante interna resulta nessa plataforma para proliferação de células gliais, de uma maneira que ela começa a causar também uma tração tangencial que, ao longo do tempo, vai aumentar o tamanho do buraco primário. E aí, o artigo relembra da importância do peeling, né? De maneira geral, os tamanhos todos de buraco de mácula, quando a gente faz o peeling de membrana limitante interna, o índice de fechamento do buraco macular é em torno de 90%, versus alguns estudos que mostram só 50%, né? Isso falando de extremos. Tem, é claro, estudos com resultados diferentes, mas quem defende o peeling, né, e o peeling tem que ser defendido mesmo, a elasticidade ali da região que foi removida a limitante interna, ela melhora, e isso facilita tanto o aplanamento quanto a reposição das margens do buraco, e isso facilitaria, teoricamente, o fechamento do buraco.
Mas a gente tem que lembrar que o peeling também tem os seus contras, né? Na verdade, não é uma coisa que contraindica absolutamente o peeling, mas a gente tem que ter na cabeça que ele pode causar alterações anatômicas e morfológicas, com deterioração desse local onde foi realizado o peeling, que há descritos afinamentos na região da mácula progressivos em pacientes que fizeram peeling, quando comparados em um grupo que não foi feito, e a presença de dimples, né, que o artigo fala bastante, e a tradução literal seria como se fossem covinhas, né, algumas depressões ao longo da superfície interna da retina, e esse tipo de alteração é um dos tipos de alteração que pode acontecer também, relacionados ao peeling de membrana limitante interna. Ele suporta esse estudo, citando alguns estudos que fizeram essa mesma técnica do fovea sparing, internal limiting membrane, tanto para maculopatia miópica quanto para buracos menores que 250 micras. Então, ele cita esses 3 estudos também. E aí a gente vai entrar na metodologia do estudo. Foi um estudo bem desenhado, né? Foi um estudo prospectivo, randomizado, um estudo comparativo. Na semana passada, ou retrasada, a gente falou da força ou da fraqueza de alguns desenhos de estudo. Quando a gente faz um estudo prospectivo, randomizado, a gente consegue ter uma hipótese e tentar parear os 2 grupos e desenhar o estudo de maneira que ele é conduzido de maneira igual. Isso aumenta bastante o poder de tentar achar a nossa hipótese. Nesse estudo, eles pegaram 45 pacientes, homens e mulheres, com buracos de médio a grandes, dos quais 46 olhos foram elegíveis para o estudo, e aí eles randomizaram numa taxa de 1:1, onde metade dos pacientes foram submetidos ao peeling completo e metade dos pacientes foram submetidos à técnica do fovea sparing. Os critérios de inclusão, os pacientes tinham que ter acima de 60 anos e tinham o termo de consentimento informado assinado, e eles tinham que ter a documentação também pré-operatória adequada com o OCT, mostrando o buraco de mácula. E como critério de exclusão, qualquer cirurgia ocular prévia ou maculopatia miópica, ou miopia patológica, ou qualquer outro tipo de maculopatia, como a degeneração macular, retinopatia diabética, qualquer fator confundidor, como glaucoma, eles excluíram do estudo. A cada avaliação clínica, a acuidade visual era aferida, na tabela logMAR. O OCT era realizado e a medida da espessura retiniana central, depois do fechamento do buraco, era acessada a cada visita. Avaliação do fundo de olho com dilatação pupilar e fazia um exame combinado, onde no mesmo aparelho fazia o OCT, a microperimetria e o scanning laser oftalmoscopy. A técnica cirúrgica era exatamente igual em todos os pacientes, todos eles foram submetidos à cirurgia combinada de catarata junto com vitrectomia 25 gauge, com descolamento da hialoide posterior, vitrectomia do core e remoção do vítreo da base. O peeling era feito depois de corar a membrana limitante interna com membrane blue por 1 minuto, e aí sim mudava o grupo que era, um grupo era randomizado para o peeling completo e outro com a técnica que fazia o sparing da região foveal. E no final, todos os pacientes usavam tamponamento com gás a 20%, SF6, e eram orientados a fazer face down por 5 dias. Aqui só mostrando detalhes sobre a técnica cirúrgica. O peeling completo não é nada diferente do que a gente já está acostumado, corava, e aí fazia o peeling removendo a membrana limitante até a região das arcadas. E a técnica do fovea sparing, ele corava também, e depois ele fazia algumas pegas com a pinça em pontos diferentes, de maneira que ele conseguiria ir soltando da periferia para o centro, e depois ele fazia movimentos ali de maneira centrípeta até uma região que ele descreve no artigo como a primeira região visível alaranjada ali, próximo da fóvea, que seria correspondente à região da parafóvea. Resumindo, ele abria a limitante ali, próximo das arcadas, e trazia de maneira centrípeta a limitante até a região próxima ao buraco de mácula, mas ele não removia a margem do buraco. Então, deixava aquele flap boiando, aquele flap mais solto ali.
E no final, depois de fazer isso em vários locais e conseguir soltar essa limitante toda ali, ele ia com o próprio cutter do vitreófago e reduzia o tamanho desse disco que era deixado ao redor do buraco para mais ou menos um tamanho de 1 a 2 diâmetros de papila, deixava ali flutuando. Os endpoints que eles mediram no estudo, né, os outcomes, foram a acuidade visual, a mudança média na acuidade visual, a mudança na espessura retiniana central, também a mudança na microperimetria, né, na sensibilidade retiniana foveal, e avaliaram também a presença de qualquer evento adverso ocular ou sistêmico dentro de 12 meses. O acompanhamento foi por 1 ano. E aqui eu quero apresentar os resultados desse estudo, daqueles 46 olhos que foram inclusos, né, no trabalho. Um deles teve que ser excluído porque não fechou o buraco, e esse que não fechou era do grupo que fez o peeling completo. Esse foi o único olho que não teve o buraco macular fechado no estudo. Das 46 cirurgias, 45 fecharam o buraco. E do outro grupo teve que ser excluído do estudo também, porque não tinha dados adequados no follow-up, não acompanhou adequadamente no follow-up, então eles removeram do estudo. Então, 44 olhos foram incluídos na análise, e eles estão pareados. A gente consegue ver pela essa tabela aqui, tanto por idade, como por sexo, como por acuidade visual, tamanho do buraco, eles foram pareados entre os grupos, 22 em cada grupo. E aí ele apresenta os resultados funcionais. A acuidade visual, ela melhorou tanto no grupo do peeling completo, como no peeling poupando a limitante da região da fóvea. Você nota que no baseline a acuidade visual era de 20/155 num grupo, de 20/112 no outro, e ao longo do tempo essa acuidade visual melhorou nos dois grupos. Um P abaixo de 0,05 foi considerado com significância estatística, e a gente nota que não teve diferença no resultado de acuidade visual entre um grupo e outro. Mesmo com essa diferença de ganhos de letra aqui, que o grupo do peeling completo ganhou 44,2 letras, enquanto o outro grupo ganhou 27 letras. É um grande número de letras que ganhou para o grupo, mas não teve diferença estatística entre eles. Então, em termos de acuidade visual, as duas técnicas mostraram ótimo resultado, tanto uma como a outra, e quanto ao fechamento anatômico do buraco também. Ainda falando de desfechos funcionais, tem um resultado interessante nesse estudo, que ele mostra que o peeling completo teve um resultado pior em relação à sensibilidade foveal na microperimetria, quando a gente comparou com o grupo que fez o fovea sparing, a técnica que poupa a região foveal. Então, o resultado melhorou nos dois grupos também, mas o resultado funcional da microperimetria foi melhor no grupo que fez a técnica que poupa a limitante ali da região da fóvea. Aqui um exemplo da microperimetria pré e depois de 12 meses, mostrando como melhorou a sensibilidade central ali na fóvea. Somente um exemplo. E aí a gente entra nos resultados anatômicos também entre os grupos, né? A gente nota que a espessura retiniana central no OCT foi medida a partir do fechamento do buraco. E a gente nota que ali, comparando 2, 6 e 12 meses, a espessura se mantém estável, né, entre os dois grupos, especialmente com 2 e 6 meses, ela não tem muita diferença, e não tem diferença estatisticamente significante entre os dois grupos até o 6º mês. Mas com 1 ano, você nota que a espessura retiniana foi menor no grupo com peeling completo. E ela se manteve mais ou menos parecida na técnica que poupa a região foveal. Na teoria, isso fala um pouquinho a favor de que o peeling completo ele pode causar uma atrofia na região macular, levando a um afinamento dessa região macular, mais do que no paciente que é submetido ao foveal sparing technique. Lembrando novamente dos
olhos do peeling completo, de 96% deles teve um fechamento do buraco macular, então 22 olhos dos 23 operados tiveram fechamento. Aqui, exemplo de 4 pacientes diferentes, mostrando imagens do pré-operatório com 6 meses e com 12 meses, para a gente, de maneira visual, perceber que há realmente um afinamento na região macular, e tem os nicks and dimples que ele cita, que seria entalhes e covinhas, né? E que esses entalhes e essas covinhas estão em toda a região do peeling, ou seja, ela afeta mais também a região da fóvea e da parafóvea, não só uma região da pega do peeling, né? Não só a região que você fez o pinch e para fazer o peeling. Então, essas fotos chamam a atenção disso, de um afinamento foveal progressivo na técnica do peeling completo e da presença dessas irregularidades na região central da retina. Quando a gente vai para o resultado anatômico da técnica do foveal sparing, a gente vê que fechou anatomicamente o buraco em 100%, e aqui mostrando também 4 pacientes, e chama atenção que realmente nesses exemplos que o estudo colocou, as fotos mostram que não há esse afinamento progressivo e que a espessura da região foveal é semelhante a 6 meses nas fotos de 1 ano de acompanhamento. Então, a espessura foveal ela permanece inalterada ao longo do tempo, ela tem uma boa recuperação da superfície e do contorno, uma recuperação em torno de 91% dos olhos, com um aspecto mais lisinho, mais regular. E acontece também os dimples nesses pacientes, mas eles acontecem mais na região fora do centro da fóvea e da região parafoveal. Ele chama a atenção de que essas irregularidades estão na região que foi realizado o peeling, e como foi deixada a membrana limitante ao redor, na margem do buraco, ele teria menos alterações na região central em comparação ao outro grupo. Tudo isso é muito visual, né? Essas alterações anatômicas que o estudo descreve é tudo muito... são coisas de interpretação do exame, né? Uma coisa visual mesmo. A outra coisa legal que o estudo faz é falar dos padrões de limitante interna, como que ficaram essas limitantes internas que foram deixadas nesse grupo do foveal sparing peeling. Em 7 olhos, ou seja, em 31% dos pacientes, dos olhos operados, você nem mesmo conseguia ver a membrana limitante que foi deixada lá. Então, quando você fazia o OCT, é como se ele não tivesse lá, como se tivesse, não sei, saído ou incorporado à superfície ali. Em 15 olhos, você conseguia identificar bem no OCT essa membrana residual que foi deixada lá. E aí ele vai estratificando, falando que em 2 olhos desses 22, ou seja, 9%, essa limitante teve um aspecto irregular e ficou irregular durante todo o período. Aqui ele dá um exemplo de foto do pré-operatório de um paciente, que era 20/160, que melhorou para 20/30 depois da cirurgia, mas ele permanecia ali com essa limitante toda irregular e dobrada acima da fóvea durante todo o período. Ele chama atenção que, apesar disso, né, teve a melhora da acuidade visual, a gente não sabe muito bem o impacto dessa membrana limitante ali dobrada e irregular sobre a fóvea. Um outro tipo de padrão que ele também viu é que em 2 olhos a limitante que foi deixada ali, ela forma como se fosse um novo célula de Miller de cone, né? A gente fez um OCT esse ano que a gente falou da importância das células de Miller na região foveal ali como estrutura, como arcabouço, né? Como um esqueleto da região da mácula e da importância dele na reabilitação. E a gente vê muito isso aqui, às vezes, em pacientes que fazem técnicas de peeling invertido, né? É como se a limitante ali tivesse preenchido o local do buraco e ajudasse como um scaffold, como um arcabouço para criar as células gliais e para manter a estrutura da fóvea. Então, em 2 olhos dos 22, eles conseguiram identificar esse tipo de padrão. E a grande maioria, né, 50% dos olhos que foram operados com essa técnica, a membrana limitante ela permanecia desdobrada e acima da fóvea, de maneira regular, igual nessa foto. E isso aqui, no geral, acontece quando a gente faz essa técnica. Uma outra coisa interessante que o estudo fala é
esse descolamento neurosensorial da retina, né, do neuroepitélio, acontece nesse tipo de técnica e não acontece no peeling completo. Parece que a resolução, ou seja, essa elevação que fica, às vezes, ali entre o EPR e a retina neurosensorial, que às vezes demora alguns meses para reabsorver completamente, ela acontece mais no grupo do foveal sparing, sem que isso afete muito o resultado visual final, da acuidade visual, ou sem que isso atrase a melhora da acuidade visual do paciente também. Mas, como teoria, ele coloca até que talvez a rigidez da limitante que é deixada naquele local atrapalha um pouquinho o desdobramento e a reaposição das margens do buraco, e que isso ocorreu em 64% dos olhos que foram operados com essa técnica. Então, aqui chamando a atenção para que essa é uma alteração esperada, se você for fazer essa técnica, mas que ela não afeta muito o resultado anatômico e nem funcional final. E não teve nenhum evento ocular e nenhum evento sistêmico em nenhum dos grupos durante o acompanhamento de 1 ano do estudo. Como conclusão, primeiro, na discussão, ele coloca alguns dados falando do papel da membrana limitante, e lembrando, mais uma vez, o peeling é uma coisa importante, ele tem na literatura o suporte, especialmente para buracos grandes, né? Às vezes, com buracos abaixo de 250 micras, o peeling é questionável, e tem alguns estudos que advogam não fazer o peeling, mas acima de 250 micras, na grande maioria das vezes, você vai obter um resultado melhor anatômico se fizer o peeling do que se não fizer. Relembra a patogênese com essa questão da tração anteroposterior e também da tração tangencial que ocorre relacionada à membrana limitante interna. É como se a membrana enrugasse e a elasticidade dela, né, a complacência dela, causasse um tipo de tração que aumentasse o buraco ao longo do tempo. E isso tem aliviar essa tração, faz parte do tratamento do buraco macular. E você nota que a tração tangencial ela está de uma maneira centrífuga. E qual que é a ideia da foveal sparing technique? Seria interromper a continuidade da membrana limitante que está ali aderida à margem do buraco. Então, você interrompe a continuidade dela da limitante mais periférica, né, que está próxima das arcadas, e dessa maneira você transforma o processo de gliose e as forças de tração, ao invés de causar um enrugamento ali de maneira centrífuga, na teoria ele poderia ajudar causando uma orientação dos vetores ali para uma coisa centrípeta, né? É uma força que ajudasse no fechamento do buraco ao invés de atrapalhar. Ele chama atenção também que não é necessário fazer manobras para, depois que você deixa esse peeling ali, você não precisa fazer manobra nenhuma para colocar dentro do buraco, para inverter. Isso é muito parecido com a primeira técnica que foi descrita de peeling invertido, com a diferença que lá eles dobravam e colocavam lá dentro do buraco, né? E qual que é o problema desse tipo de manobra e do peeling em geral, né? A teoria é que os danos mecânicos ali durante o peeling pode causar danos às células de Miller, que tem uma importância estrutural importantíssima na região da fóvea e da parafóvea. Estudos mostram o edema arqueado na camada de fibras nervosas, o padrão de Dunphy, né, que é aquele Dissociated Nerve Fiber Layer, que é aquela aparência cheia de manchas escuras, né, na região que você fez o peeling, às vezes acompanhando a camada de fibras nervosas acompanhando o caminho que ela faz desde a saída do nervo óptico, e que a gente também não sabe exatamente a causa, mas sabe que acontece com uma frequência relativamente grande no peeling. O afinamento e o enrugamento da retina temporal, a presença desses notches e dos dimples na retina interna, e alterações tanto da microperimetria como do EEG. Alguns estudos mostram a sensibilidade retiniana foveal pior nos pacientes submetidos a peeling comparado àqueles que não fizeram a peeling. E o estudo lembra também que a visão de leitura ela não é só acuidade visual, né? Ela tem a relação com a qualidade de visão, isso tem muito a ver com a sensibilidade
foveal. Quantos pacientes você opera, fecha o buraco, melhora muito a visão e eles ainda continuam queixosos e com uma dificuldade na leitura, né? Então, preservar o resultado funcional ali da fóvea faz todo sentido. Mais uma vez, ele lembra daqueles estudos que suportam a técnica, mostrando segurança, mostrando benefício de fazer. Ele fala um pouquinho daqueles estudos que usaram tanto para foveosquise miópica como para buracos maculares pequenos. E aqui ele faz a ressalva que, às vezes, alguns estudos falam que o buraco macular pequeno não precisaria nem fazer o peeling. E a outra coisa que faz sentido é a densidade de cones e de células neuronais na região foveal é o local onde mais tem cones e onde mais tem células neuronais, e que faria todo sentido você evitar qualquer trauma mecânico cirúrgico naquela região, se possível. Então, poupando a região foveal do peeling, deixando ele ali grudadinho na área do buraco, só diminuindo a área do peeling, você consegue aliviar a tração tangencial e preservar a região mais importante ali do centro da mácula, a integridade das células de Miller nessa região foveal, e que seria uma técnica adequada, uma técnica segura e adequada para obter um resultado tanto anatômico como funcional bom. Vamos resumir. Eu sempre gosto de resumir. Hoje é a minha apresentação, então vamos fazer o que a gente vai levar para casa da discussão toda aqui desse estudo, né? Bom, tanto um quanto o outro, tanto a técnica do peeling completo como a técnica que poupa a limitante na região foveal, elas são seguras e são efetivas. No estudo, só um buraco macular não fechou, de todos que eles avaliaram. A acuidade visual melhorou em todos os pacientes e de maneira semelhante entre os dois grupos, e nenhum evento adverso foi visto no estudo. Então, tanto uma técnica como outra são seguras e são efetivas. O resultado anatômico também é semelhante, e com a ressalva de que o grupo que fez o foveal sparing, ele tem uma menor evolução para atrofia, ou seja, a espessura macular no OCT do paciente que fez o peeling completo foi menor, foi mais fininha, foi mais irregular no final de um ano, em comparação à técnica que poupa a região foveal. E o resultado funcional da microperimetria mostrou significância estatística em melhora da sensibilidade da retina ao longo do tempo na técnica que poupa a região foveal, comparado ao peeling completo. Esse é o resumo, é o que a gente leva aí de informação desse estudo, que eu achei bem legal. E para quem não segue a gente, ou para quem ainda não conhece todas as redes, se puderem apontar seus celulares aí para esse QR Code, ele vai te levar para o Instagram e vai manter informado de tudo aí que a gente tem feito, né? Além do OCTs, a gente tem criado também podcasts e tem muita coisa, muito projeto para vir ainda nessa coisa de tentar manter a gente atualizado de maneira legal, rápida, prática e fazer a gente melhorar nosso atendimento no dia a dia na clínica. É isso, pessoal. Muito bom, Felipe. Eu gostei que você apresentou e já fez o resuminho logo no final. Eu acho que ele sabia que ninguém faz o resumo melhor do que ele, então ele já decidiu resolver logo, né? Da semana passada eu roubei o resumo dele, ele não deixou passar dessa. Mas hoje, pessoal, hoje não teve problema de vagas, então a gente conseguiu resolver isso, ninguém ficou de fora, todo mundo que entrou, participou, isso a gente fica muito feliz. Muito legal esse artigo, Luipe. Agora, é impressionante, né? Assim, toda vez que eu estou fazendo um peeling, o que eu sempre tento é ter a certeza que na hora eu estou passando a limitante pela borda do buraco, eu tiro ela completamente. Porque na minha cabeça, a borda do buraco é o mais importante para resolver a tração tangencial e fechar o buraco. E esse artigo mostra justamente o contrário, né? Mostra que eu acho que quando a gente vai com muita sede ao pote, a gente pode fazer mais mal do que bem. Esse é o que o artigo mostra, né?
Casuística não é uma casuística muito grande, mas ele foi um estudo bem desenhado. Então, ele tem o seu valor. Por isso que eu acho que a gente aqui tem que levantar esses pontos que você levantou na discussão, da metodologia do artigo, porque o artigo prospectivo, você determina o que você quer investigar. Então, você já você prepara o artigo de uma forma mais bem feita. Então, isso é um resultado interessante, tá? Hoje eu tive 2 peelings de buraco. Se eu tivesse visto isso, talvez eu tivesse tomado coragem e tivesse deixado essas bordas aí. Muito legal o resultado. Cirurgia de mácula, a gente tem que ser muito eficaz em tudo que faz, né? Tudo faz diferença no pós-operatório para o paciente, porque a gente está lidando com a principal região inervada do organismo, assim, a principal função está naquele ponto específico que a gente está operando. Então, um paciente que vai ser submetido à cirurgia de mácula, tem várias coisas que eu acho que a gente tem que ter muita atenção. A cirurgia ela tem que ser rápida, a cirurgia tem que ser efetiva ali na hora. É entrar, corar, tirar o corante, visualizar rápido, fazer o peeling com pouco trauma, né, com pouca tração e ir embora do olho. A cirurgia de mácula ela tem que ter essa premissa, ela tem que ser feita desse jeito. Aí entra a equação, né? O quanto de corante que você vai pôr, a quantidade que seja suficiente para você causar menos trauma. Quantas pegas para conseguir tirar a menor quantidade de pegas possível. Então, tem coisas que a gente não tem uma resposta assim, numérica ou uma resposta eficaz para falar, não. Mas cirurgia de mácula é uma cirurgia que a gente tem que ser muito cuidadoso, tem que ser muito detalhista. E eu tenho alguns detalhes que eu acho que são bem importantes a gente trazer desse artigo aí também, Felipe, que são a retirada das trações, né? Eu acho que, independente de deixar ali no centro da FOV ou não, a gente tem que lembrar que a gente tem que tirar a tração anterior-posterior e tem que tirar a tração tangencial que tem ali naquela retina, porque isso está relacionado à fisiopatologia da doença e também relacionada à reabertura, inclusive reabertura de buraco no pós-operatório. Então, cirurgia de mácula eu acho que é uma questão de risco-benefício, né? Tem umas pessoas que advogam, inclusive, que não é para usar corante, porque o corante ele pode ter um risco de toxicidade. E eu concordo plenamente que corante tem risco de toxicidade. Eu não tenho dúvida disso. Só que uma pessoa que não usa corante, ela tende a fazer pegas com menos detalhe e é uma cirurgia que tende a ser mais rápida. Tende a ser mais demorada. Então, eu acho que o corante ele é uma coisa que ele é útil naquele momento, a gente usa a menor quantidade de corante possível para poder corar, visualizar e tirar o que você precisa tirar e tem que ir embora. Mas eu acho que o corante ele é válido. Além disso, a gente tem que ter instrumentais bons, né? Cirurgia de mácula você não pode fazer com instrumental antigo, com instrumental velho, porque na hora que você vai pegar ali, se você pegar uma quantidade mais profunda de tecido, você vai dando essas alterações que o Felipe estava citando, de retina neurosensorial, de atrofia da retina externa, das covinhas que você estava citando, isso tudo. Então, a gente tem que lembrar dos instrumentos também. E, além disso, visualização, gente. Quanto melhor você vê, melhor o seu paciente vai ver, tá? Você tem que visualizar bem as coisas que você está fazendo. Se você não estiver visualizando bem, volta, começa de novo, organiza de novo o seu sistema de visualização, porque a parte da mácula ela tem que ser uma parte muito eficaz, tem que ser muito rápida, muito precisa. A gente tem que ter muita atenção com isso tudo que eu acho que eu levo para a minha prática, que eu acho que é muito importante. Giovana aprendeu isso hoje, Badaró, sobre a visualização. É o tempo que você precisa para depois você seguir com a cirurgia. Mas a gente discutiu um pouquinho sobre isso nas preliminares, né? A gente abre a sala meia hora antes e a gente discute alguns casos. E o Badaró trouxe um caso super interessante que mostrava sobre ilustrava 2 casos em que havia uma tração tangencial clara, né, biomarcador no OCT mostrando aquela tração tangencial, e no outro olho da mesma paciente havia uma tração anteroposterior. Isso, Badaró, perfeito. Então, a diferença aqui, só para mostrar, quando você olha um OCT de um buraco de mácula e ele tem as bordas elevadas, sem nenhum vítreo aderido, isso é o sinal de que a limitante, ou a membrana epirretiniana, está fazendo uma tração lateral-lateral, uma tração tangencial nessa superfície da retina. E nesses casos, você precisa relaxar
essa tração. Mas, eventualmente, tem buracos de mácula que você tem uma tração na borda do buraco, um buraco pequeno, não tem as bordas elevadas. Nesses casos, eu já comentei isso algumas vezes, algumas pessoas não gostam, dá para você considerar fazer uma cirurgia sem retirar limitante, a técnica descrita, e pode ser considerada desde que você converse com o seu paciente, explique para ele os benefícios e a possibilidade de uma reintervenção. Se você puder poupar limitante, evitar o que o artigo do Felipe comprovou aí, né, que os dimples eles estão relacionados com a baixa da sensibilidade naquela região, e se isso puder ser feito, né, sempre que você puder poupar uma parte dessa limitante, a minha sugestão é que faça. Faz sentido no racional teórico e existe evidência para que isso seja feito. Tá? Então, eu gosto, Felipe, desse artigo, ele já tinha sido discutido no OCT do ano passado, e é uma técnica que tem que estar sempre ali, enfim, a nossa disposição, né, no nosso toolbox, como você gosta de se referir. Pessoal, eu vou falar um pouco para vocês sobre a minha experiência pessoal e opinião pessoal com as cirurgias de mácula. Tá? Quando a gente assiste a uma cirurgia, quando a gente está aprendendo, e aí a gente vê o cirurgião fazendo um peeling, você pensa, nossa, isso é muito difícil, quero fazer. E aí você aprende a fazer e você começa a fazer muito. Né? Todo caso você quer tirar limitante, você vai operar um diabético, você tira limitante, você vai tirar uma membrana, você tira limitante, por quê? Porque tem que tirar. E muitas vezes essa limitante, quando você tira, você vai reduzir a sensibilidade e você só vai perceber isso depois de alguns meses ou até anos, que você vai ver a formação dos dimples, que você vai perceber que aquele paciente já não tem uma sensibilidade ao contraste tão boa. Então, a minha sugestão, né, e o que eu falo, a gente vê o paciente durante o fellow de 2 anos, 3 anos, em uma janela muito curta para a gente entender o que acontece a longo prazo com esses pacientes. Né? Então, às vezes, você opera um paciente na residência, cola a retina, bota o óleo de silicone e você não está lá para tirar o óleo de silicone quando vai ter PVR, quando vai redescolar durante a cirurgia, quando você vai ter que cuidar de alguma forma diferente. Então, escutem, prestem bastante atenção nesse artigo que o Felipe apresentou de forma brilhante e tenham em mente, se você puder poupar a limitante, poupe, tá? Poupe. Não acha que tirar é 100% das vezes melhor, não. Então, essa opinião pessoal minha, fica a dica do pouco de tempo que eu tenho de experiência, pouquinho. A gente tem algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta, eu vou começar de trás para frente, porque é de uma pessoa muito querida, que é o Mário Junqueira Nóbrega. Né? Todo mundo aqui conhece ele, e o Mário ele é um retinólogo incrível. E ele perguntou a diferença entre o peeling invertido e essa técnica do foveal sparing. Né? A diferença aí, Mário, é que ele não faz nenhuma manobra para jogar a limitante para dentro do buraco. No peeling invertido, além de fazer isso que ele faz, ele deixa ali existem várias maneiras de fazer um peeling invertido, tem técnicas modificadas, mas a primeira técnica lá, que foi descrita, deixava 360 graus do buraco e depois usava algum instrumento para jogar ele para dentro do buraco, enquanto a pessoa fazia a troca, fazia aquela trouxinha para jogar ali, tampar o buraco mesmo. Nessa técnica, não. Ele só deixa lá mesmo. E depois ele faz a troca sem nenhuma manobra, sem passar soft para deixar a membrana mais lisa, nem pegar soft ou uma pinça para dobrar ela para dentro do buraco. Ele só deixa ela boiando ali e faz a troca e coloca o gás. Basicamente, a diferença é essa aí. E ele acha que não tem necessidade mesmo de encher o espaço do buraco macular com alguma coisa, porque ali você já aliviou a tração tangencial e você mudou o aspecto, a tração que era centrífuga para centrípeta, né? Ele teoriza sobre isso no paper. E eu acho que faz sentido até. Sim. Eu queria eu separei um caso, vou mostrar rapidinho para vocês aqui, só um segundo antes de vocês responderem as próximas questões, que é exatamente um paciente que eu resolvi preservar
a limitante, tá? Vocês conseguem ver aqui? Sim. Então, esse é o aspecto, tá? O paciente ele tinha um buraco macular recente. No corte horizontal não parece ter um buraco de mácula, mas perceba como a hialoide está aderida, mas ela não está esticada. Aqui já é diferente. O ângulo dela já está maior em relação à retina e dá para perceber que tem uma pequena área aqui de ruptura, de espaço, né, de solução de continuidade. E esse paciente, ele ficou assim no pós. Foi feita uma vitrectomia, como eu trato uma síndrome de extração vitreomacular, triamcinolona, isolei ali a região de onde estava aderido e depois fiz a troca. Acabou a cirurgia, o paciente ficou bem. Eu tenho microperimetria, os exames mostrando a evolução, só que esses exames eles estão com o nome aqui da paciente, eu não vou mostrar por isso, mas eu me comprometo a depois compartilhar lá no Instagram do Orbit. Essa semana ainda eu preparo o material e coloco lá nos stories. Eu quero fazer só um contraponto, né? A gente tem, a partir do momento que a gente entra numa questão de ensino, a responsabilidade também de chamar atenção e sempre fazer o contraponto dessas coisas. É muito difícil essa decisão de tirar ou não a limitante, e isso vem um pouquinho com a experiência mesmo de cada um. O que o Ricardo está tentando dizer não é que é para deixar a limitante em todo caso, nem para você olhar isso e fazer sem nenhum critério. E nem para extrapolar para outras doenças, né? Porque a gente sabe que, às vezes, por que tira limitante, às vezes, numa membrana epirretiniana? Porque, em alguns casos, dificilmente você consegue remover só a membrana, ou porque tem vitrosquise, ou porque quando você tira a limitante ali, além de diminuir a chance de ter uma nova membrana no local, você se assegura de que você está tirando todas as trações que estão na região ali. No diabético, tirar ou não, é uma grande controvérsia que hoje em dia a gente não consegue resolver ainda, né? Porque alguns casos evoluem muito mal quando você tira limitante no paciente diabético. Em compensação, às vezes vale a pena tirar, já que é para você garantir que você vai tirar todas as trações da mácula. É difícil, e no buraco de mácula também. Se você pegar o que os estudos pedem é que acima de 250 micras faz, porque os estudos mostram uma taxa de fechamento maior. Mas usando com critério, esse depende do tempo de sintomas do paciente, depende do tamanho do buraco, isso e às vezes leva um pouquinho de tempo para o cirurgião menos experiente ir pegando essas manhas aí, né, de quando fazer e de quando não fazer. Perfeito, Felipe, obrigado. E só reforçando o que o Felipe está falando, para vocês terem ideia de como não é uma coisa comum, eu só operei 2 casos esse ano de buraco de mácula, poupando a limitante. O que eu quero trazer é a ideia de que, nos casos que puder, que não trouxer que não tenha indicação, né, que você não faça de maneira inadvertida. Houve um tempo que se advogava por fazer peeling de limitante num paciente com descolamento de retina regmatogênico para evitar uma membrana, sabe? São esses exageros, ao meu ver, sem uma indicação clara que devem ser ponderados, tá bom? Mas não saiam por aí operando buraco de mácula, deixando limitante e dizendo que fui eu que falei que era para fazer assim, não, tá? Obrigado, Felipe. Outra coisa que eu queria chamar a atenção já que a gente está falando disso, de preservar e evitar a iatrogenia, né? Lembrar, esse paciente com buraco de mácula, ele tem uma adesão vítreo-retiniana anômala, né? Pelo menos ali na região da fóvea ele teve, e é possível que ele tenha uma adesão vítreo-retiniana anômala na periferia também. Então, toma cuidado, quando for descolar a hialoide, vai devagar. Então, muitas vezes ele está ali, já soltou do buraco, mas ainda está no nervo, você vai fazer a manobra para remover a hialoide, não puxe de uma vez, porque às vezes você faz rotura na periferia e aí transforma uma cirurgia de buraco de mácula numa cirurgia de buraco de mácula com rotura, que é outra coisa, muda às vezes até o tamponamento que você vai precisar. Lembrar de escolher o local que você vai fazer o pinch, evitar feixe, papila macular, porque se você inadvertidamente pegar a retina ali, você vai fazer um escotoma arqueado numa região ruim, né? Então, preferir a região temporal para começar o peeling,
especialmente no campo inferior, na temporal inferior, que está mais relacionado com o campo visual superior e não o campo de leitura do paciente. E eu acho que as outras coisas o Badaró comentou aí sobre corante e tudo mais. Essa da pinça adequada eu acho essencial também, né? Eu já vi. Não adianta você usar, às vezes, aquelas pinças, ou uma pinça autoclavável, ou uma pinça que não está nova e que não está com a pontinha reta. Você precisa de precisão. A hora que você fecha a sua mão, a pinça tem que fechar, a hora que você abre, ela tem que abrir. Ela não pode estar com aquela pontinha torta que você consertou um pouquinho ali na mão e vai lá. Então, esse tipo de cuidado aí é essencial para ter resultado e, além de essencial, é básico, né? Posso dar um tip, um Retina Tips aqui? Essa é uma dica que as pessoas não costumam falar, tá bom? Talvez eu quero ver aqui quem já aprendeu isso com alguém orientando. Na hora que você vai fazer o pint, quando você está com uma pinça de limitante, que ela está toda aberta, ela tem uma distância grande. E você vai ter uma distância, vai ter que apertar na base dela para que ela feche. Na hora de você fazer o pint ou fazer as pegas subsequentes, já aperte até ela ficar bem pequenininha. Lembre que a membrana limitante, ela mede poucos micrômetros, se eu não me engano, 4 micrômetros ou 3 micrômetros. Então, não adianta ela estar toda aberta, porque você vai beliscar a retina, vai fazer um buraco. E aí você olha a diferença dos cirurgiões que às vezes fazem até pintes mais fortes, mas nunca abrem um buraco ali, é porque eles estão com a pinça sempre fechadinha. Então, você vai com ela fechada até encostar na retina, já regula o seu tônus ali do dedo até você encostar e fazer o toque. Não sei se vocês já foram orientados quanto a isso, mas é uma das coisas que eu costumo falar com o pessoal aqui. Muito bom. Uma dica que eu costumo também falar para as pessoas quando eu estou operando, ou tem alguém assistindo, ou quando eu estou ensinando, é o seguinte: sempre quando você parte o início, quando você vai fechar a pinça, você sempre tem movimentos, né? Não é uma coisa muito delicada. Então, o que eu costumo fazer? Quando eu vou aproximando, eu já começo a fechar um pouco a pinça, porque aí eu não tenho aquela inércia do movimento, então eu tenho mais controle sobre o movimento. E aí, na hora que eu chego perto da retina, a minha pinça já está pouco fechada, como o Ricardo falou, e aí eu já consigo fazer uma pega mais delicada. Então, eu acho que você iniciar o movimento, e isso eu aprendi vendo muito vídeo do chefe nosso, o André Maia, que eu sempre via ele fechando antes a pinça. Eu falei assim, interessante, por que será? E aí depois eu me toquei, que se você para e você começa a fechar, às vezes você tem um movimento. E uma coisa que eu costumo fazer também na primeira pega, às vezes eu apoio, eu belisco bem de leve. A retina é mais elástica, geralmente, do que a membrana limitante. Então, antes de eu começar o movimento, eu faço um pequeno movimento de leve, volto e abro a pinça. Nisso, às vezes, a limitante em cima da retina rompeu. Aí fica mais fácil de você ir delicadamente pegar a limitante, né? E aí, baseado nessas respostas, tem uma pergunta do Antônio Bandeira aqui, né, que ele fala que, apesar dessa técnica do foveal sparing ter as vantagens em relação à atrofia e sensibilidade, ele pergunta se isso não teria mais riscos por necessidade de algumas pegas a mais, né? Eu acho que a pega mais difícil, isso eu estou falando na minha opinião, não tem como eu falar em relação à técnica porque eu não faço, tá? Mas eu acho que a primeira pega é mais difícil, porque a limitante está totalmente colada na retina. A partir do momento que você faz a primeira pega, ela já ficou um pouco solta e as outras pegas subsequentes são um pouco mais fáceis. Então, tem menos... Quando eu li o artigo, eu pensei exatamente nisso. Ele fala de múltiplas pegas. E aí eu falei, poxa, múltiplas pegas... Mas aí, parando para pensar, ele não deve fazer múltiplas pegas em locais diferentes com membrana intacta. Ele deve fazer uma pega e conseguir um plano. E aí, é outra dica, né? Sempre vai lá na margem mesmo. Você conseguiu um plano, vai na esquina desse plano, né? Bem onde está ali, como se fosse virar a página de um livro. Você não vai virar ela pelo meio do livro, você vai virar lá no cantinho. Então, pega lá no cantinho e aí vai puxando de maneira a fazer soltar ali da região de maneira circular e depois sim você faz o movimento para a margem em direção ao buraco de mácula.
eu acho que, apesar dessas múltiplas pegas, ele não foi em locais, por exemplo, vou fazer uma pega aqui nasal, vou fazer outra temporal, porque aí você corre o risco de gerar vários escotomas mesmo no paciente por touch, né? Teve uma pergunta aqui sobre, no caso de um buraco iatrogênico, se cerca com laser. Não, não. Vamos lá, vamos fazer aqui, deixar bem claro. Vítreo descolado, você tirou a limitante ali em volta, ele é igual um buraco de mácula, está ali no polo posterior, ele não vai causar um descolamento de retina, não barra com laser, pelo amor de Deus, tá? Até Equador, se você tiver uma iatrozinha com vítreo descolado, cara, não precisa, você pode até querer fazer ali e tal, mas não precisa você cercar como você cerca uma ruptura que tem vítreo aderido, enfim, ou no paciente que teve um descolamento de retina regmatogênico, tá bom? Massagem com soft tip para aproximar as bordas, ou para estimular, como a galera vai falando. Cara, eu vou ser assim, bem sincero, não toca na retina. Não toca, não toca. Ó, vamos lá. Pega o olho que você operou. Eu vou separar uns casos pós-cirurgia minha. Aí você faz um CSLO Near Infrared. Você percebe um defeito, uma área mais escura, arqueada, correspondendo aos pontos onde você fez pega e fez o pinte. Esse arqueado some, não vai ficar um Reut nem nada do tipo, mas aparece no primeiro dia, assim como o local onde você tira a limitante também aparece, fica até uns 15 dias mais escuro. Se você faz uma autofluorescência dessa região, o ponto onde você toca com pinte, que é super leve, fica hiper alto e eventualmente evolui para um ponto hipoautofluorescente, uma lesão do EPR. Então, a partir do momento que você está tocando, massageando na ideia de que você vai acordar aquela retina, você está fazendo mal a uma série de estruturas que estão ali. Então, não faz isso. E a ideia do artigo que o Felipe falou hoje é exatamente essa. Vamos poupar a região mais importante, vamos fazer o menor dano possível estrutural, mecânico a ela, porque pensa, quando você está fazendo o peeling, querendo ou não, você faz uma tração anteroposterior puxando aquela limitante. Isso gera um estresse ali na camada de fibras nervosas, né? Querendo ou não, vai ter algum grau de lesão, e mesmo que você não toque na retina, só do fato de retirar aquela limitante, tá? Então, toma cuidado, é uma cirurgia para se ter muito, muito cuidado. A cirurgia começa no consultório, no planejamento cirúrgico, a gente tem os biomarcadores, a gente tem os índices de fechamento, a gente está até trabalhando em um aplicativo para ajudar vocês, né, para trazer os índices de fechamento de buraco, de prognóstico embasado. Se tudo der certo, vai sair em breve. Então, evita tocar, planeja bem a cirurgia, que com certeza o seu caso vai evoluir bem, tá? É isso mesmo, tá? Tem que respeitar a retina, né? A gente tem que lembrar que fechar buraco não é o objetivo da cirurgia. O objetivo da cirurgia é melhorar a visão fechando o buraco. Para a gente não é satisfatório só fechar o buraco, não. A gente tem que fazer tudo. Então, a gente tem que respeitar a retina, tem que respeitar essa região aí tão nobre da visão do paciente, porque faz diferença demais uma cirurgia que pode ser um pouco mais agressiva na região da fóvea. Ela pode ter sucesso anatômico muito grande, mas um resultado funcional pobre se a gente não fizer da maneira adequada. Então, esses detalhes aí não são detalhes, não. Com certeza. Pessoal, vamos postar no Instagram alguns dos casos que a gente discutiu hoje, tá? Acompanhem lá. E vocês que participaram, a gente vai mandar uma pesquisa por e-mail de opinião. Por favor, respondam, vai ajudar bastante para a gente poder programar os próximos eventos. Vocês já perceberam que mudaram, tem a parte das perguntas e respostas, e em breve mais quizzes, né, que vocês pediram, não é, Badaró? Isso. Eu posso aproveitar que tem um tempinho sobrando para mostrar o último caso? Com certeza. Esse caso aqui é bacana também. A gente está falando de caso cirúrgico, né? Eu trouxe um outro caso aqui para a gente discutir. É uma paciente que já tinha feito cirurgia de catarata com uma lente trifocal, e ela tinha 68 anos de idade, ela não tinha queixa nenhuma, mas o cirurgião de catarata dela me referenciou porque ele viu uma alteração macular e queria que eu visse.
A acuidade visual dela era 20/30 nos 2 olhos, e ela tinha uma lente centrada, nada demais no segmento anterior. E essa alteração do fundo de olho do olho esquerdo dela, né? Essa que dá para ver na retinografia ali uma alteração parecendo um buraco macular, mas até na hora que a gente joga na tomografia não é um buraco macular verdadeiro. E a membrana epirretiniana. Aí eu já começo a discutir por aqui, né? Se alguém mexe nisso daqui, se alguém faz alguma coisa em relação a isso. Até se a Giovana quiser participar, fica à vontade também. Teve um eu sei que Fellow gosta de operar, mas tem que pensar se vale a pena, né? Teve um artigo que o Rafa apresentou, se eu não me engano, no final do ano passado, que ele traz a definição do novo conceito desse aspecto, né? Que é utilizado hoje, chama de foveosquise extracional, ao invés de buraco lamelar ou pseudoburaco, que é a aparência clínica, né? Uhum. Sobre operar esse caso, se o paciente ele for piloto de avião, um cara que precisa do 20/20 ali, conversar bastante com ele e considerar. Se não, eu acompanharia para ver como isso está, né? Entender como isso aconteceu agora ou não. Sem queixa, não tem queixa nenhuma essa paciente especificamente, né? É isso. E por ser mulher, qual é a idade? Mas já passou dos 60, 68. Né? 68, é. Por ser mulher com 68 anos, a gente tem que lembrar que existem receptores de estrogênio na superfície da retina. As alterações de interface vitreoretiniana, né? Síndrome de tração vitromacular, membrana epirretiniana e buraco de mácula acontecem mais em mulheres do que homens e sempre e muito mais na idade da menopausa. Então, há uma sugestão, né, um racional teórico de que a redução do estrogênio, nesses casos, pode levar a alguma alteração de interface, como as membranas epirretinianas e essas doenças que eu acabei de citar. Então, considerando que é uma mulher na menopausa, ou se fosse uma mulher que fosse fazer fosse fazer supressão hormonal, eu acompanharia de mais próximo, se não, tranquilo. Eu acompanhei, tá? Essa foto aqui é 2018. Só uma pergunta. Ela operou a catarata dos 2 olhos, né? Foi. E aí ela tem 20/32 nos 2 olhos. Com uma retina externa linda como tem. Será que a culpa é dessa membrana? Eu acho que isso você tem que ponderar também, entendeu? Que eu acho que provavelmente foi o que você fez. Eu acho que 20/30 é da trifocal, sabe? Eu também acho. É o paciente que fica 20/30 J1, está satisfeito, feliz da vida, e essa membrana foi um achado de exame. Ela não tem queixa, não. E assim, esse paciente, assim, eu sou muito criterioso na escolha na avaliação da retina para lente trifocal, né? Quem conhece a minha esposa Raquel Gomes, ela é muito fã de usar essas lentes prêmios e a gente discute muito o exame de retina. Se a gente for bem detalhado nessa avaliação até do olho direito, você repara que tem umas certas irregularidades ali no EPR, na retina externa, ali no EPR, que eu não sei se eu indicaria eventualmente uma trifocal nesse olho. Nesses casos, eu acabo indicando lentes de foco estendido. Tá? Pessoal, eu vou aproveitar para contar mais uma da experiência dessa semana, que com certeza mudou a prática de Giovana e de Marcela. Chegou para mim, vou encurtar a história, uma paciente super diferenciada que tinha utilizado uma trifocal tórica, pago muito caro no olho direito, e estava muito satisfeita com a visão, 20/20 J1, sem queixa, mas ela teve um problema de relacionamento com o hospital, que ela tinha ido por, enfim, problema dele. E ela veio para mim assim, olha, me indicaram você e eu sei que você tem um day hospital aqui na sua clínica e eu queria fazer essa cirurgia. Falei, tudo bem. Ela trouxe os exames, trouxe programação cirúrgica. Eu falei, mas deixa eu fazer a sua avaliação como eu faço em todo paciente. E aí fiz um OCT, fiz uma varredura granular, OCT, autofluorescência. E no OCT ela tinha uma adesão vitreomacular no olho direito. Ela tinha uma síndrome, que era o olho operado, ela tinha uma síndrome de tração vitreomacular no olho esquerdo, com um cotton ball, aquele aspecto de cotton ball ao nível da retina externa, né? Entre a limitante externa e o EPR. Aquela bolinha branca em que você não consegue identificar nenhuma das linhas. E aí? Né? O paciente chegou lá para mim já com o cheque, querendo colocar a lente,
e ela, na avaliação, ela aparece assim. Aquilo não aconteceu do dia para a noite, né? Aquilo ali provavelmente já estava. Ela, enfim, entendeu o que eu falei, e nesse caso a minha conduta foi acompanhar. Eu vou avaliar ela daqui a 3 semanas e entender como está. Freiei, né, a operar esse segundo olho antes de saber o que vai acontecer. Mas por que eu trago essa informação? Não existe operar catarata, quando você programar uma cirurgia de catarata sem entender um OCT da mácula. Não existe. Você precisa entender como é que está o filme da máquina fotográfica que você vai trocar lente. De uma forma simples, é isso, né? Mas, desculpe, Badaró, segue aí com o seu caso. Não, vamos lá, tranquilo. Quer falar alguma coisa, Felipe? Não, eu falei, legal chamar atenção para isso mesmo. É um caso que você não diagnosticaria e provavelmente teria feito com a lente se não tivesse feito o OCT. Tem que ter OCT em pacientes que estão querendo independência de óculos, estão querendo lente premium, eu acho que o OCT é essencial. E nesse caso aí, eu concordo em acompanhar, eu acho que a retina externa está excelente, ela não tem metamorfo, e eu sempre costumo fazer o exercício de pensar o que minha cirurgia ia dar a mais para ela. É difícil uma membrana EP retiniana ficar melhor do que ficar 20/20. Às vezes ela fica 20/25, parcial, às vezes ela fica 20/32 mesmo, que é isso aí que ela tem. Às vezes você faz e piora, porque ela fica com edema de mácula um tempão, aqueles cistos na mácula. Então, tem que ter muito critério na hora de indicar, né? Se não está atrapalhando a vida do paciente, não está enxergando as linhas tortas, não é uma... E mesmo no paciente queixoso, você tem que ter o critério de se sua cirurgia vai melhorar a vida dele ou não, né? Então, com certeza, Felipe. E além disso, essa paciente, pelo fato de ela estar com uma lente trifocal, a probabilidade dela ter uma queixa seria muito maior. Se nem com a lente trifocal ela está com queixa, a minha conduta foi expectante mesmo, tá? Então, eu não fiz nada com ela. Isso era em 2018, em 2020 ela voltou assim. Aí, obviamente, né? Para ela estava tudo igual, não mudou nada a vida dela, ela veio só de rotina de acompanhamento. E agora, em 2022, ela voltou de novo assim. Sem fazer nada, sem mexer em nada. Para ela, volta a falar, assim, a vida dela, ela não sabe nem que teve alguma coisa dentro do olho, ela simplesmente não sabe de nada do que está acontecendo. E você vê que, às vezes, é isso aí que a gente está discutindo, né? Mexer demais pode ser danoso ao paciente. Tem hora que uma avaliação criteriosa e estar do lado do paciente também, né? A gente não manda o paciente voltar 2 anos depois, né? Isso aqui eu estou só resumindo a história. Mas estar do lado do paciente, acompanhar e ir vendo como é que está sendo a evolução da retina, pode fazer com que a gente evite uma cirurgia desnecessária que poderia ser iatrogênica para o paciente também. Parece que tu mostrou até o caso de trás para frente, né, Badaró? Então, eu estava tentando entender aqui, mas muito provavelmente o que houve foi uma hialoide espessada fazendo um papel ali de tração que soltou, né? Acho que é isso aí. A hialoide soltou e parecia aquela membrana EP, né? Parecia o aspecto de membrana EP. E para não esquecer da aula do Felipe, tem umas pseudodrusas ali no feixe papilomacular. Muito bom, cara. Muito bom. Nota 10. Era isso. O caso que eu queria mostrar era isso aí. Muito bom. Badaró quer falar alguma coisa da semana que vem? A gente tem a programação ou depois a gente passa? Eu tô sem ela na mão aqui, Felipe. Posso abrir aqui, deixa eu ver. Osman entrou. Tem só mais uma pergunta aqui, se alguém quiser responder. Pergunta do Antônio Bandeira. Pergunta se alguém já teve ou viu algum caso de membrana neovascular pós-cirurgia de mácula. Eu acho que depende muito do que acontece na sua cirurgia, né? Se você for muito delicado, é difícil você ter uma complicação secundária ao seu PI. Agora, se você vai fazer a primeira pega, você tem chance de danificar ali o EPR, aquele complexo EPR-BRU, a chance de você ter uma neovascularização, ela existe. Então, eu acho que o que a gente precisa separar aqui, Antônio, é relação causal e relação temporal, associação de causa e do tempo, né? Então, assim, eu fico gripado sempre que chove. Chuva causa gripe. Sempre que chove, as pessoas se aglomeram no ponto de ônibus, nos locais cobertos, e isso favorece a disseminação dos vírus. O que causa a gripe não é a chuva, mas acontece em períodos de chuva.
alguma coisa desse tipo. Você ter, eu já tive um caso de uma membrana neovascular após uma cirurgia de buraco de mácula, mas que não tinha relação com a cirurgia de buraco de mácula. O paciente já tinha um DEP plano, enfim, depois de algum tempo da cirurgia, ela acabou ativando, né, tendo sinais de atividade. Da mesma forma que você pode estar tratando com injeção, eu também já tive um paciente com membrana neovascular e ela ter um buraco de mácula que não tem a ver com ela ter a membrana vascular, mas sim com o vítreo estar aderido e descolar de uma forma abrupta pela injeção. Então, é muito importante a gente separar as associações de causa e de tempo e de contexto, né, na hora de falar. Não conheço um caso secundário ou uma estatística de incidência de buraco de mácula secundário em pacientes que não tinham nada antes, né, nenhum sinal. Beleza, galera. O artigo da semana que vem vai ser o estudo Fluid, né? Estou vendo aqui na agenda. Ah, sim. Fluid, É que é um muito estudo, bom, hein, galera? que é um estudo excelente, que cabe muita crítica. Eu vou preparar uns casos para apresentar depois do Fluid, Badaró, porque eu tenho algumas críticas. Eu até mostrei um deles para o Du, né? Meu paciente que a retina auto-resolveu o problema da membrana neovascular. Mas, enfim, exatamente. Cara, quanta gente até agora assistindo, muito legal. Que bom que todos vocês puderam participar. É muito importante para a gente, sabe? Faz muito sentido a gente conseguir ajudar todos vocês. Fiquem à vontade para entrar em contato no Instagram do Orbit ou através dos contatos que vocês tenham da gente. E no que a gente puder ajudar, contem com a gente, tá bom? Ótimo, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado a todo mundo que participou. E a gente se vê semana que vem. Tchau, galera. Boa noite.